Filipenses, capítulo de número 3, eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a manter a sua Bíblia aberta, enquanto nós compartilhamos alguns princípios da palavra do Senhor, para abençoar a nossa vida nesta noite. Filipenses 3, nós estamos fazendo uma exposição em Filipenses, começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e estamos agora no capítulo 3, onde leremos hoje do verso 17 ao verso 1 do capítulo 4. Então, Filipenses 3, do verso 17 ao verso 1 no capítulo 4. Formando aqui uma perícope, um conjunto de verdades juntadas nesses versos. Diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, a minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Quero pedir que o diácono abaixe um pouquinho o retorno aqui, está estourando um pouco para a gente aqui. Ok, um pouquinho mais, pode abaixar um pouquinho mais. Pode diminuir, assim tá bom. Obrigado, Caio. Irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma perguntinha que talvez seja uma temática que rode a sua vida na virada de cada ano. Quais são os seus propósitos para esse novo ano? Quais são os seus propósitos para a sua vida? Quais são as expectativas que você tem daqui para frente? Então, certamente, num momento como este, nós nos voltamos a pensar no futuro e pensamos quais são as nossas expectativas. E cada um de nós, corretamente ou não, nós criamos expectativas para o ano que se inicia. Quem sabe pensamos em algumas conquistas, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida em família. Quem sabe nós pensamos em melhorar ou galgar melhores espaços na sociedade. Nós sempre pensamos em algumas coisas que esse ano vai ser diferente, como canta a canção. Agora sim eu vou começar de novo. Eu não quero falar do ano passado e nem do ano 2022 com a igreja, mas eu quero pensar com a igreja sobre essa ideia de expectativas para a vida. Voltando para o contexto da carta, era mais ou menos a virada do ano 61 para o ano 62. Os estudiosos não sabem muito bem ao certo se no final de 61 ou no início de 62 foi quando Paulo escreveu esta carta à igreja de Filipos. Juntamente com ela, outras 4 cartas foram escritas. Uma para Éfeso, uma para Laodiceia, uma para Filipos, uma para Colossos e uma para um amigo de Paulo, o jovem Filemon. A carta aos Filipenses fazia parte desse conjunto de cartas que seriam enviadas a essas igrejas, ou também aquele amigo de Paulo. Nessa carta, especialmente aqui de Filipenses, irmãos, o apóstolo Paulo está animando a igreja a perseverar alegremente diante das dificuldades que ela poderia ter, diante dos erros que se acometiam ali naquela comunidade e diante da possível ameaça de outras heresias que também batiam a porta daquela igreja. Iniciando o capítulo 3 até o versículo 16, nós compartilhamos um pouquinho sobre esses erros, ou sobre esses grupos que ameaçavam a igreja, trazendo conceituações erradas. Falamos, por exemplo, que havia ali um grupo chamado judaizantes, que eram possivelmente judeus, que convertidos ao cristianismo, não queriam se largar ou se soltar por completo das tradições judaicas e colocavam como meta também para a salvação o cumprimento e a observância de algumas leis judaicas. Tem que ser circuncidado, tem que guardar o sábado, tem que guardar princípios cerimoniais, senão você não está na fé.
E Paulo vai ensinar esses irmãos que não. Uma vez que nós somos alcançados por Cristo Jesus, todo o cerimonial da adoração judaica, ele foi completo. Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 15, que o fim da lei é Cristo, ou seja, o cumprimento da lei é Cristo Jesus. Hoje o cristão não precisa mais cumprir a lei. Que lei? A lei cerimonial. Não precisa mais matar o cordeiro, não precisa mais fazer os bolos, não precisa levar mais aquelas coisas todas para fazer parte do culto, porque tudo aquilo eram símbolos de verdades que se concretizariam na pessoa de Jesus. Mas a lei moral, os mandamentos de Deus, essa jamais acaba. A lei moral, o cristão precisa continuar vivendo sim, e agora ele é potencializado pelo próprio poder de Deus, com uma nova natureza, sendo ele feito uma nova criatura, para poder realmente viver esses padrões trazidos lá na lei. Mas os judaizantes diziam que se você não guardar a lei cerimonial, você não tem salvação. Paulo vai ensinar àquela igreja que não era bem assim. Havia também naquele contexto uma iniciativa ou um início daquilo que foi denominado tempos à frente de gnosticismo cristão. Era uma mistura da filosofia grega e outras filosofias orientais com princípios cristãos, e também estabeleciam distanciamento da fé. Traziam eles empecilhos a uma compreensão e a um exercício puro daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha feito, e Paulo também corrige a igreja. Se você olhar no versículo 2 do capítulo 3, você percebe que Paulo fala de modo muito duro: acautelai-vos dos cães. Quem são esses cães? São os pregadores que ensinam heresias para a igreja. Acautelai-vos dos maus obreiros que estão ensinando também, transviando a igreja para comportamentos outros. Acautelai-vos da falsa circuncisão, que é esse grupo judaizante que está ensinando o encabrestamento da salvação a práticas cerimoniais. Cuidado com eles. Então toda essa continuidade do capítulo 3 é Paulo exortando a igreja para que ela se mantenha firme e não caia nos erros daqueles que estavam adentrando ou se aproximando da igreja. Nós dissemos, irmãos, nesses dois últimos estudos, que esses princípios que Paulo propõe aqui não foi apenas para corrigir, ensinar, estimular e fortalecer a igreja dos filipenses lá naquele período, mas é para mim e para você também. Devemos nós estar também acautelados a cada momento, para, conhecendo a Escritura, não cairmos nos erros daqueles que nos ensinam outras heresias ou distorcem a fé em Cristo Jesus. Então, a partir dessa situação que eu quero trabalhar com os irmãos hoje, eu proponho o nosso tema: os eleitos e suas reais expectativas. Quais são as reais expectativas do crente? Quais são as reais expectativas daqueles que foram escolhidos por Deus desde a fundação do mundo e no momento certo o Evangelho os alcançou? Eu quero propor aqui então 3 proposições para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o texto. A primeira proposição eu apresento dizendo que os eleitos imitam os passos dos apóstolos. Quando os irmãos vão ler o texto lá de Atos capítulo 2, versículo 46, 47, por ali, nós vamos aprender que eles vivenciavam dia após dia a doutrina dos apóstolos. Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, a anterior a esta aqui na sequência bíblica, Paulo vai dizer que a igreja é estabelecida e estabilizada sobre a doutrina ou o fundamento dos apóstolos. Então, meus irmãos, a igreja precisa ser imitadora dos apóstolos. Quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, nós vamos perceber que muita coisa tem sido falado, muita coisa tem sido ensinado, muitas práticas têm sido introduzidas no culto, coisas que os apóstolos, quem sabe, nunca pensaram. Coisas que os apóstolos nunca imaginaram, nunca ensinaram, mas a igreja copia modismos criados e inventados por pessoas que não estão interessados na fé evangélica. Estão interessados, quem sabe, naquilo que podem auferir ou alcançar, usando a igreja como massa de manobra para atingir os seus princípios. Então os eleitos, eles imitam a fé dos apóstolos. Embora aqui se inicie de um novo parágrafo, a partir do verso 17, você pode ver aqui a continuidade do assunto, iniciado lá no capítulo 3, a partir do verso 1 em diante, quando Paulo dá instruções muito claras, muito específicas, para que aquela igreja
soubesse distanciar-se dos falsos obreiros, dos falsos mestres, dos cães, da falsa circuncisão, dos maus obreiros, como diz Paulo, e pudesse, como nós falamos no último domingo passado, buscar o prêmio da perfeição espiritual que é Cristo Jesus. Paulo vai dizer: eu ainda não alcancei, mas uma coisa faço, eu prossigo. O meu alvo é alcançar esse prêmio, que é conhecer, não apenas sobre Cristo, mas conhecer realmente a Cristo como Deus que modifica e transforma a minha vida. A semelhança de Cristo, meus irmãos, é o prêmio que deve ser perseguido. Não é apenas alcançar um lugar no céu, não é apenas alcançar uma conquista como se fosse obra minha, mas é buscar ser semelhante a Cristo Jesus, é buscar viver de fato a vida de Cristo na nossa vida. Esse é o prêmio que eu devo buscar, esse é o prêmio que nós devemos buscar, de sermos imitadores do Senhor. Então Paulo vai mostrar aos crentes de Filipos que não pode haver verdadeiro progresso espiritual a menos que haja fidelidade em imitar o próprio Senhor Jesus Cristo. Olha o versículo de número 16, quando Paulo disse na reflexão passada, enfatizamos isso: andemos de acordo com o que temos alcançado. Ande de acordo com aquilo que você já conheceu de Jesus, o que você sabe do Evangelho. Então, o que você sabe do Evangelho não pode ser apenas um assentimento intelectual. O que você sabe do Evangelho não pode ser apenas uma massa de conhecimentos que ocupe lugar na sua mente e que fala: eu sei o que é o Evangelho. Não, conhecer, e nós falamos disso então nas reflexões anteriores, conhecer subentende a ideia de experimentar e viver, de realmente tornar isso parte da nossa vida como cristãos. Então, nessa sequência que Paulo introduz o versículo 17, dizendo: irmãos, sede imitadores. Se nós já conhecemos de Jesus, vivamos Jesus. Se nós já conhecemos de Jesus, sede imitadores do que é o ensino de Jesus, do que é a pessoa de Jesus. Olha o versículo 17, Paulo vai se apresentar aqui como um modelo também a ser imitado. Sede imitadores meus, diz o apóstolo Paulo num primeiro momento aqui. Sede imitadores meus e observai aqueles que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo se inclui junto com outros, mas ele diz: nós estamos sendo modelos para sermos imitados. No outro texto lá de Coríntios capítulo 11 também, que Paulo vai dizer: sede imitadores de Jesus. Paulo vai repetir essa mesma fraseologia falando aos Efésios no capítulo 4 do 32 ao 5:1, sede imitadores de Deus. Ser imitador de Deus, irmãos, é nós realmente vivenciarmos aquilo que Deus é, aquilo que Jesus Cristo foi, a maneira como ele viveu. O termo imitador, lá do termo grego, o termo mimetai, simimetai, lá do grego, ele aponta para algo que é mais do que um seguidor. Você pode ser seguidor de alguém sem ser necessariamente um imitador de cada parte da sua vida. Mas aqui a palavrinha simimetai, ou tirando lá a ideia do mimetai, é imitar de fato, é copiar de fato cada parte da vida. Paulo usa aqui simimetai, sede juntamente imitadores. É isso que ele fala aqui, sede imitadores meus, mas lá na língua original, no grego, é sede juntamente. Todos vocês juntos imitem a mim. Todos vocês juntos imitem a verdade do Evangelho. Então, essa palavra, meus irmãos, ela não acontece em nenhum outro lugar do Novo Testamento, só aqui. Sede juntamente imitadores. É como se nós disséssemos sede co-imitadores. Sede imitadores no conjunto. Então, o prefixo grego que Paulo põe aqui, esse sim, lá no original grego, indica todos nós. Todos nós devemos ser imitadores de Cristo Jesus. Essa tarefa não é apenas para líderes de igrejas, não é apenas para algumas pessoas específicas, mas é para cada crente. Cada pessoa que professa ser alcançado pela graça de Deus tem a obrigação de ser um imitador de Cristo Jesus. Lightfoot, um comentarista do passado, ele vai dizer como que, se a tradução pudesse ser assim trazida: disputai uns com os outros em como me imitar.
Ou seja, se ajuntem e procurem no conjunto como ser um bom imitador do apóstolo. Meus irmãos, ser imitador do apóstolo é algo que nos cobra um compromisso de vida tremendo. Nós temos uma narrativa bíblica da vida dos apóstolos muito parcial. Nós não sabemos, por exemplo, o que aconteceu real e completamente com Pedro, embora Pedro tenha deixado 2 cartas na Escritura. Nós não sabemos o que aconteceu com cada um dos apóstolos, mas o que nós sabemos é que eles foram homens tão tremendamente impactados pelo poder de Deus, impactados pela pessoa de Jesus Cristo, e eles dispuseram a sua vida a um compromisso de obediência tal que todos eles morreram de forma violenta. Todos eles foram agredidos. Houve apóstolos que morreram à espada, houve apóstolos que morreram decepadas as suas cabeças, houve apóstolos que morreram a pauladas, houve apóstolos que morreram flechados, houve apóstolos que morreu escalpeado. Imagine você ser pregado numa árvore e o indivíduo arrancar o couro do seu corpo com você em vida. Houve apóstolos que tiveram vidas totalmente terríveis, destruídas, porque eram seguidores do Evangelho. Quando nós olhamos para Paulo, nós ficamos imaginando a grandeza de caráter desse homem, o compromisso tão tremendo que Paulo teve, e ele diz: sede meus imitadores. No outro lugar ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, meus irmãos, imitar os apóstolos não é apenas ser parte de uma igreja nos tempos modernos, é vivermos o estilo de vida que eles viveram no passado. Claro que trazendo para nós todas as mudanças culturais, mas não tirando de nós a responsabilidade dos princípios, das verdades, do compromisso que eles tiveram com o Evangelho de Jesus. Então, mesmo que qualquer pessoa que imite a outra seja necessariamente um seguidor, aqui nós somos chamados não apenas a ser um seguidor, mas a ser um imitador, porque nem todo seguidor é necessariamente um imitador, mas todo imitador necessariamente é um seguidor. Quando alguém imitava Paulo, então, imitava ao mesmo tempo aquele que Paulo imitava, porque Paulo procurava aos pés da letra, da maneira mais precisa possível, ser um imitador de Jesus Cristo. Nós falamos no contexto aqui do capítulo 3, do verso 3 a 4, e Paulo vai dizer, aliás, do verso 3 a 6, e Paulo vai dizer que ele era detalhadamente caprichoso no cuidado da lei antes da sua conversão. Eu não vou repassar os versículos, mas você pode observar aí, ele vai dizer, por exemplo, que ele era irrepreensível no cumprimento da lei. E se Paulo era irrepreensível no cumprimento da lei antes da sua conversão, agora conhecendo a verdade de Jesus Cristo, ele empresta e ele compromete toda a sua vida para continuar no possível dele sendo irrepreensível no seguir o próprio Jesus Cristo. Então, irmãos, nós somos chamados a imitar, nesse chamado de Paulo aqui, não meramente imitar Paulo, não meramente imitar os apóstolos, mas imitarmos o próprio Jesus, que era o ideal dos apóstolos. E esse Jesus precisa ser, para mim e para você também, o ideal maior. Somos chamados então a imitar a Jesus Cristo, imitar aqueles que o imitam, e de forma tal que a nossa imitação seja também modelo para outros, para que outros possam, quem sabe, também imitar a nós mesmos. É uma responsabilidade muito grande. Como é que nós podemos dizer para alguém: sede meus imitadores, se eu não sou um imitador à altura do Senhor Jesus Cristo? Obviamente que cada um de nós temos os nossos percalços, nossas mazelas, nossos erros, mas é preciso que nós nos esforcemos cada vez mais, de modo tal que sejamos também dignos da imitação de outros, porque somos imitadores de Jesus. Ralph Martin, um comentarista cristão, exegeta, ele vai dizer que a passagem é realmente um chamado à obediência à autoridade apostólica. Ou seja, o convertido, ele é o imitador do ensino apostólico, ele é o imitador do ensino dos seguidores de Jesus. Algo mais do que um convite a que se imite o modo de vida do apóstolo, mas que nós imitemos o ensino apostólico, a vida comprometida desses irmãos. Paulo, meus irmãos, apresenta aqui então duas realidades como modelo. Olha só, é como se ele estivesse dizendo: observai a minha conduta e me imitem.
É como se ele estivesse dizendo, existem outros também que imitam o Evangelho, que seguem o Evangelho, e vocês também devem imitá-los. Olha o versículo 17 de novo. Sede meus imitadores, e imitem ou observai também outros que andam segundo o que vocês estão vendo em nós. Então, há Paulo como modelo, e há outros também como modelo. O reverendo Hernandes Dias Lopes, irmãos, comentando esse texto, ele vai dizer que o apóstolo Paulo era um grande paradigma para os crentes, tanto na questão da doutrina, quanto na questão da ética, tanto no conhecimento teológico, quanto na prática de vida. Paulo deveria ser imitado. Mas Paulo coloca aqui, observai outros que andam segundo esse modelo. Quem seriam esses outros? Se você olhar para a própria carta aos Filipenses, você vai aprender que tem pelo menos 2 nomes aqui nessa carta, que também eram nomes pelos quais nós já passamos, e que deveriam ser também modelos para aqueles irmãos. Era o nosso irmão Epafrodito, e Epafrodito ele iria para Filipos quase imediatamente ao encerramento dessa escrita, levando essa carta para os irmãos de Filipos. E havia também Timóteo, que mais tarde seguiria o próprio Epafrodito, indo para Filipos também trabalhar com aquela igreja. E no outro texto que nós já passamos por ele, capítulo 2, Paulo diz que nós devemos dar atenção especial à vida desses 2 irmãos. Eles eram exemplos de compromisso de vida, e nós também deveríamos, então, no contexto aqui do capítulo 3, imitarmos esses outros. Volte comigo no capítulo 2, brevemente, versículo 2, Paulo vai dizer, eu volto com você no versículo 19, espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. E ele vai dizer, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos interesses de vocês. Ou seja, não tem outra pessoa que seja tão bom obreiro para eu mandar para o meio de vocês, que não seja Timóteo. Eu sei que esse homem, esse jovem, talentoso, compromissado, ele é alguém digno de ser atendido, de ser ouvido, de ser seguido por vocês. Então Timóteo era esse que Paulo diz aí no versículo 19 e 20 do capítulo 2, que era um desses que também eram modelos. Você vai encontrar no versículo de número 25, quando ele diz, todavia, julguei também necessário mandar até vocês Epafrodito. Ele é meu irmão em Cristo, ele é um cooperador, ele é um companheiro nas lutas, mas ele também é o mensageiro de vocês, e ele está pronto a auxiliar a mim nesse momento de prisão. Paulo vai dizer que ele adoeceu, no finalzinho do versículo 26. No versículo 27 vai dizer que ele adoeceu mortalmente, quase morreu, mas era um homem compromissado. E Paulo vai dizer então no verso 29, recebei-o, pois, no Senhor com alegria, e honrem-a sempre a homens como esse. Um homem comprometido com o Evangelho. Então, meus irmãos, aqueles que seguem a Deus, se comprometem com o Evangelho a ponto de seguir os apóstolos, imitar a Jesus, e ser também um modelo para que outros imitem. Eleito de Deus, você que foi alcançado pela graça salvadora em Cristo Jesus, não se acomode apenas nas raias da religiosidade. Não se acomode apenas sendo um bom membro de igreja, mas seja você esforçado, aprimore-se em ser o imitador, primeiramente de Cristo Jesus, mas também o imitador daqueles que imitam a Cristo, o imitador daqueles que são comprometidos com o modelo maior, que é o próprio Jesus. Segunda proposição que eu trago para nós aqui, queridos, é que os eleitos, além de serem imitadores dos apóstolos, os eleitos também discernem ou compreendem, percebem, julgam, no bom sentido julgar, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Há um mimimi no meio do povo evangélico hoje, dizendo que o crente não pode julgar. Isso não é certo não, viu, irmãos? O crente pode e deve julgar. É Jesus que vai dizer lá em João capítulo 7, salvo engano, verso 28 e 29, que nós devemos julgar segundo a reta justiça.
Não é julgar com interesse próprio de prejudicar alguém, mas é fazer julgamento no sentido de saber o que é certo e o que é errado. Quem está de fato seguindo a Cristo e quem não está seguindo a Cristo. Quem ensina verdadeiramente o Evangelho e que não ensina, e quem não ensina esse Evangelho. Então esse julgamento, essa crítica, ela pode e deve ser feita para que nós não caiamos nos erros daqueles que, como diz Paulo aqui no capítulo 3, são os cães, são os maus obreiros, são a falsa circuncisão. Então o eleito, ele discerne quem são os inimigos do Evangelho. Olha o versículo 18, voltando lá para o capítulo 3 de Filipenses, Paulo diz assim: vocês devem seguir a mim, imitar a mim, imitar também outros que imitam a mim e a Cristo. Por quê? Versículo 18, porque muitos outros andam no meio de nós, dos quais eu já disse para vocês, agora repito, até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. Tem falsos modelos por aí, tem falsos obreiros por aí, não se tornem imitadores deles, diz Paulo aqui. Então, meus irmãos, assim como os filipenses, eles devem imitar os apóstolos, por contraste, eles também devem evitar o mau exemplo daqueles que são hereges. Eles devem evitar aqueles que dão um mau testemunho, muitas vezes com a Bíblia na mão. Possivelmente Paulo não se referia aqui aos legalistas judaizantes, nem quem sabe aos gnósticos, mas pessoas do meio da igreja que estavam vivendo de uma forma descomprometida com os valores da fé. Olha o versículo 18 no capítulo 3. Muitos andam entre nós. Não são pessoas de fora, não são outros. São pessoas que dizem que são do nosso meio e estão vivendo fora dos padrões do Evangelho. Cuidado com eles. Então Paulo vai dizer: eu dizia para vocês, e agora repito até chorando, eles, embora no nosso meio, são inimigos da cruz. Citando mais uma vez Ralph Martin, o exegeta bíblico, ele vai dizer que obviamente Paulo tem em mira crentes professos, não adversários judeus, não homens do mundo pagão, do gnosticismo, que perseguiam a igreja, mas ele tem em vista homens professos na fé. E ele fala no versículo 18 que ele vertia lágrimas por eles. E essas lágrimas de Paulo, com certeza, foram causadas por causa de pessoas que Paulo conhecia e que agora estavam vivendo fora do padrão do Evangelho. Então, esses mestres citados por Paulo, meus irmãos, representam um grupo poderoso. Olha o que Paulo diz aqui no versículo 18, porque muitos, não são poucos, muitos estão no nosso meio vivendo de maneira errada o Evangelho. Eles têm uma influência no meio da igreja, por isso Paulo fala: tomem cuidado. Versículo 3 de novo, 2 de novo, acautelai-vos, acautelai-vos, acautelai-vos. É o pedido de que a igreja estivesse com seus olhos abertos para essas coisas. Irmãos, em todas as épocas a igreja vai ter problema. Ela vai ter debate na resistência de inimigos advindos de fora, que perturbam a fé cristã, ou inimigos nascidos no próprio meio da igreja, que também pervertem a fé. A igreja precisa estar sempre alerta. Cada um daqueles que são realmente alcançados pela graça de Deus, precisam conhecer cada vez mais a palavra de Deus, para poder filtrar esses elementos, poder julgá-los, poder deixá-los de lado e seguir firmemente o Evangelho de Jesus. Então Paulo aqui nos oferece um contraste entre os que são inimigos da cruz e aqueles que são amigos da cruz. Olha só, os amigos da cruz de Cristo são aqueles que mostram em suas vidas que atingiram o espírito da cruz, ou seja, uma atitude de abnegação, de renúncia, muitas vezes de si mesmo. É Jesus que disse: alguém quer me seguir, faça o quê? Renuncie a si mesmo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir não era apenas andar atrás de Jesus, mas era viver o que Jesus era. Então, aqueles que são amigos da cruz, eles se sujeitam a andar nos caminhos de Jesus. Pedro vai dizer lá no capítulo 1, 21, que nós devemos seguir as pegadas de Jesus. Ele deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Então, seguir a Jesus é imitar a prática de vida de Jesus. Mas Paulo diz que, embora os amigos da cruz seguiam Cristo, os inimigos da cruz são aqueles que
se manifestam exatamente em atitude oposta, ou seja, ao invés de negar a si mesmo, eles querem se projetar como deuses no meio do povo de Deus. Querem ser aplaudidos, querem ganhar holofotes, querem ganhar a glória humana. E quando nós olhamos para a igreja nos dias de hoje, irmãos, seja pelos meios televisivos, pelas redes sociais, nós encontramos muitos desses estrelas que querem cobrar, quem sabe, centenas de milhares a troco de fazer um show em um chamado culto evangélico. São grupos que muitas vezes querem ganhar milhões por serem obreiros. Então, Paulo vai dizer que eles, ao invés de serem abnegados, eles são pessoas que vivem uma falsa fé, colocando eles próprios como os deuses no meio do povo de Deus. Paulo vai dizer ainda que os amigos da cruz não amam o mundo, antes o mundo está crucificado para eles e eles para o mundo. Paulo diz isso lá em Gálatas 6, mas em contraste a isso, os inimigos da cruz, eles amam o mundo, eles querem as coisas do mundo e eles não querem abrir mão da sua vida para seguir a Cristo Jesus. Então, motivado por esse grande amor pelos filipenses, é que o apóstolo Paulo aqui chora. Eu dizia para vocês, e agora digo até chorando, meus irmãos, cuidado com esses que se dizem e não são de fato. É Jesus lá no texto de Mateus capítulo 7, verso 21, por ali, ele vai dizer que muitos no último dia vão dizer: Senhor, mas em teu nome fizemos e fizemos e fizemos. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês, embora vivendo esse aspecto religioso, vocês não fizeram a vontade de meu Pai. Então, meus irmãos, é mais do que sermos religiosos, é termos cuidado de fazer a vontade de Deus. Paulo vai dizer aqui que esses crentes eram falsos irmãos, e Paulo vai deflagrar aqui então algumas sentenças sobre eles. Olha o versículo 19, o destino deles é a perdição. Esses que dizem, mas que não vivem, eles não são de fato cristãos, diz Paulo, e o destino deles é a perdição. Olha o que Paulo diz mais: o Deus deles não é o Todo-Poderoso, o Deus deles é o ventre. A palavra que Paulo vai usar para ventre aqui é a ideia de que o âmago da vida, o mais profundo da vida deles mesmos, eles são egoístas ao extremo e querem apenas satisfazer a si mesmos e não buscar a glória de Deus. Ele vai dizer que a glória deles, ao invés de estar nas coisas de Deus, está na vergonha que eles vivem. E Paulo vai terminar dizendo uma última sentença, dizendo que eles são, então, aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas. Reverendo Hernandes Dias Lopes, de novo sendo citado aqui, irmãos, ele vai dizer que eles caminham inexoravelmente para a perdição. O apóstolo Paulo é claro em afirmar: o destino deles é a perdição, não há salvação fora da verdade de Jesus. O caminho da heresia desemboca num abismo e o destino desses hereges é a perdição eterna. Eles nunca foram mudados pelo poder salvador de Jesus Cristo, mas aproveitam a oportunidade do Evangelho para construir a sua própria vida. A palavra que Paulo vai usar aqui, meus irmãos, o Deus deles é o ventre, é a palavrinha lá do grego, koilia. Essa palavrinha significa também útero, é a ideia do mais profundo. Muitas vezes na literatura grega ou helenística, é a palavra que também indica o umbigo. Aqui no nosso português nós falamos que ele só vive em torno do umbigo dele, algo assim, né? Que ele é o centro da vida dele mesmo. É essa expressão que Paulo está dizendo aqui sobre eles. Collange, um outro comentarista já do tempo passado, vai dizer que tudo quanto eles fazem é fixar os olhos no próprio umbigo, usando essa expressão. O Deus deles é eles mesmos. Eles não se preocupam com Deus, mas querem apenas servir a si mesmos, utilizando-se das coisas de Deus. Isso não é novidade, nem para o nosso tempo e nem para o tempo passado. São realidades que sempre vão acompanhar a igreja. É aquilo que Jesus Cristo disse: o joio e o trigo vão estar juntos, e só serão separados lá no final. Aqui nós podemos até perceber que não é o cristão verdadeiro, até perceber que não é um líder que realmente prega o evangelho de verdade e devemos evitá-lo, mas a separação última é no grande dia com o Senhor Jesus. Eles só se preocupam com as coisas terrenas.
O eleito de Deus, irmãos, então é conclamado na Bíblia a vigiar para que não seja enredado, envolvido pelos exemplos dessas pessoas erradas, ou pelo exemplo do diabo, pelo exemplo de homens carnais. Os eleitos só podem ter discernimento dos erros do inimigo da cruz de Cristo se eles realmente conhecerem a verdade. Lembra de Jesus em João 8,32? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você lembrar que Jesus disse isso num contexto de debate entre ele, que era o propositor da verdade, e os judeus religiosos que torciam a verdade, leia corretamente um tempo o capítulo 8 de João todo, e você vai perceber isso. O contexto da verdade ali não é qualquer verdade. É a verdade acerca de Deus, é a verdade acerca da doutrina de Deus, é a verdade acerca do Evangelho de Deus manifesto em Cristo Jesus. Irmãos, só para a gente pensar brevemente, eu já ouvi, não me lembro muito bem a fonte, até tentei resgatar e não consegui localizá-la, mas eu já ouvi que no Brasil nós temos cerca de 4.000 seitas cristãs, fora de um eixo de igrejas que são realmente comprometidas com o Evangelho. Existem 4.000 outros títulos de seitas cristãs no Brasil. E eu fiz aqui, brincando com os números, pensando o seguinte: 4.000 seitas, se nós usássemos um mês para conhecer a história e os erros de cada seita, sabe quantos anos nós teríamos que viver só estudando sobre as seitas? 333,3333, então vira uma dízima periódica ali, mas 333 anos apenas para estudarmos as 4.000 seitas que existem no Brasil. Então não dá. Ao invés de perder tempo estudando sobre seita, estude a Bíblia. Conheça o Evangelho, conheça profundamente a palavra de Deus, discirna realmente o ensino de Jesus, e quando você perceber aquele que prega o errado, você, com posse do certo, saberá discernir. É isso que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos. Nós temos que discernir aqueles que vivem um evangelho errado. Quem já trabalhou em banco aqui, eu já leu um pouco sobre essa questão toda de lidar com notas falsas em bancos. Você vai descobrir que os caixas bancários, eles não estudam detalhada e minuciosamente cada nota falsa, mas eles estudam detalhadamente a nota verdadeira. Eles precisam conhecer a nota verdadeira. E se conhecerem bem a nota verdadeira, quando pintar uma nota falsa na mão deles, eles vão saber que aquela é falsa. É isso que eu e você temos que fazer. Conhecer o Evangelho de Jesus, conhecer a verdade do Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, e quando surgir qualquer prática que não seja apostólica, qualquer prática que não seja de Jesus Cristo, nós saberemos. Isso não é do Evangelho, e nós descartaremos com certa facilidade. Então, irmão, irmã, eleito, eleita do Senhor, conheça a verdade para que você possa fugir do erro e possa glorificar a Deus em sua vida. Eu termino aqui dizendo a terceira proposição, que os eleitos do Senhor, eles anseiam por uma vida superior. A vida aqui na terra pode ser boa, pode ter muitas benéficas, pode ter muitas alegrias, pode ter muitas realizações, pode suprir muitas expectativas nossas, mas a vida, ou o eleito, ele anseia pela vida superior. Paulo vai concluir dizendo aqui no versículo 20, pois, perceba que essa conjunção aqui, ela vai para uma conclusão. Então você deve imitar aqueles que imitam a Cristo, você deve evitar aqueles que poluem o Evangelho, porque, então Paulo conclui aqui do versículo 20 ao versículo 21, dizendo, por que nós devemos fazer isso? Porque a nossa pátria não é aqui. Nós não somos habitantes apenas desse mundo tenebroso, mas embora presentes nele, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor, o Salvador Jesus Cristo. E Paulo continua dizendo sobre essa expectativa de uma vida superior. Então, meus irmãos, Paulo, depois de descrever o presente, falando da corrida rumo ao prêmio, e apontar os desafios que os crentes têm, alertando acerca dos falsos mestres, Paulo lança um olhar agora para o futuro, dizendo, vocês devem fazer isso
porque tem algo melhor para vir. Tem algo poderoso para acontecer na vida do crente. Então, o eleito de Deus, aquele convertido realmente a Cristo Jesus, ele anseia pela vida na nova pátria. Ele não quer apenas saber que a vida aqui está boa. Ele não quer apenas saber que ele vai ter algo lá no futuro, mas ele tem anseio para que isso se complete. Quantas e quantas vezes eu e você, quem sabe, já oramos pensando nisso: Senhor, vem logo, acaba logo com essa história, porque não dá mais, né? Ou quantas vezes, quem sabe, eu e você cantamos junto com Paulo César: ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Quem sabe quantas vezes, irmãos, nós ansiamos, o nosso coração lateja exatamente desejando que tudo isso passe logo e a gente possa viver na beleza da vida que Deus tem reservado para aqueles que Ele escolheu como eleitos seus. Paulo usa aqui o substantivo politeuma, é um substantivo quando ele fala que a nossa pátria não é apenas uma nação, mas ele fala politeuma, é a pátria. Essa palavra também não vai se achar em nenhum outro lugar do Novo Testamento, só aqui nesse texto, e ela descreve, sobretudo, não um lugar apenas, mas a qualidade de vida de quem pertence a esse lugar. Então, se a qualidade de vida de quem pertence aqui a essa terra é enganar e ser enganado, é ter como destino a perdição, é ter como Deus o ventre, é ter como a glória a própria infâmia, é se preocupar só com coisas terrenas, Paulo vai dizer que a qualidade de vida daqueles que foram alcançados pelo Evangelho é uma vida superior. A nossa vida é além disso. Então, meus irmãos, assim como Filipos, a cidade de Filipos era a capital de uma colônia da Roma em território estrangeiro, assim também a igreja é uma colônia do céu na terra. O crente precisa desejar estar onde o povo de Deus está. É uma lástima nós muitas vezes temos poucas pessoas buscando a Deus, inclusive poucas pessoas daqueles que professam serem cristãos. Isso não acontece apenas, quem sabe, aqui no nosso meio, mas em muitos outros lugares. Nós estamos vivendo uma época onde existe uma grande quantidade de pessoas que são denominadas hoje de desigrejados. Pessoas que não querem estar no meio do povo de Deus, porque acham que o povo de Deus é um povo cheio de erros. E certamente é mesmo, não é? São pecadores, mas são pecadores redimidos pela cruz, pecadores que lutam contra o pecado, pecadores que têm um olhar para a eternidade e pecadores que querem ser imitadores de Cristo. Mas esse grande número de desigrejados, eles não querem comunhão com a igreja. A pergunta é, eles realmente são convertidos? Eles verdadeiramente amam a Cristo? Eles amam o Evangelho? Eles querem obedecer a palavra? Nós sabemos, irmãos, que os verdadeiros cristãos, apesar dos erros, eles têm prazer em estar juntos. Eles têm prazer em estar onde a palavra de Deus é ensinada, é instruída, é explicada, é colocada de forma que nós vivamos. Então, enquanto cidadãos dos céus, enquanto cidadãos de uma pátria superior, os eleitos vivem aqui na terra, esse lugar ruim, inóspito, cheio de problemas, atingido pelo pecado, mas no meio desse caos, ele deseja a vida futura. Ele anseia pela vinda do Rei Jesus. Ele deseja que Cristo volte. Olha o que Paulo diz aí no verso 20 ainda. De onde também aguardamos o Salvador. Nós aguardamos, nós queremos que ele volte, que ele venha o quanto antes. Mais uma vez citando aqui o reverendo Hernandes, ele vai dizer que a igreja é a comunidade da esperança. Nós somos um povo que vive com os pés no presente, mas com os olhos no futuro. Vivemos cada dia na expectativa da volta de Cristo. E cada geração, vai dizer Bruce, um comentarista cristão, cada geração sucessiva da igreja é uma geração que vive acreditando que Cristo vai voltar na sua época. Você percebe isso na nossa época? A quantidade de cristãos que estão acreditando que Cristo vai voltar agora. Falta pouco para ele voltar. Gente, pode ser uma realidade sim, porque a tendência é cada vez mais as profecias sendo cumpridas e vai chegar o momento da volta de Cristo. Mas esse mesmo anseio, esse mesmo desejo, desde o começo lá da igreja, isso durou na vida da igreja cristã.
Cada geração de crentes vai viver nessa angústia, nesse desejo: volte, Senhor, Maranata, venha, Senhor Jesus. Então a promessa, meus irmãos, e a certeza que habita o coração do crente é surreal aos olhos do mundo. Imagina Cristo descer do céu e aparecer no meio dos homens. Isso é fantasia. Parece, né? Jesus disse alguma coisa semelhante a isso quando ele pregava sobre a sua vinda. Ele vai dizer que assim como foi nos dias de Noé, assim também haverá de ser nos dias da vinda do Filho do Homem. Eles casavam, compravam, comiam, vendiam, davam-se em casamento, a vida transcorria dentro da sua normalidade. E eles não atentaram para o fato de que ia cair um toró, ia cair um dilúvio terrível e eles seriam assolados. Eles não levaram a sério esse aviso e morreram todos, com exceção de Noé e a sua família, aqueles que entraram na arca. Hoje é a mesma coisa. Se na época de Noé diziam Noé é um louco em fazer um navio desse tamanho, Noé é um doido em pregar que vai cair água do céu, imagine, nunca caiu, não é hoje que vai cair. É bom lembrar que até na época de Noé não havia tempestade. A terra era umidificada de baixo para cima e não de cima para baixo. O temporal da época de Noé abriu os céus e reverteu a ordem. Mas eles não conheciam, imagine, onde já se viu cair um dilúvio. Isso não vai acontecer nunca. Essa é a mesma expectativa do mundo lá fora. Imagine o céu abrir e descer um homem lá de cima. Imagine o céu abrir e descer Cristo com anjos. Isso nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Mas Jesus disse, isso vai acontecer. E a expectativa do povo de Deus é esse novo estado de coisas, quando de fato a vida será totalmente mudada. Paulo vai dizer aqui, meus irmãos, que o nosso corpo de humilhação, olha o versículo 20, o nosso corpo de humilhação, de pecado, de fraqueza, de debilidade, ele vai ser transformado para ser igual ao corpo poderoso de Jesus. Então nós devemos trazer, como diz Paulo aos Coríntios, a imagem do celestial, mesmo enquanto vivemos aqui na terra. O João vai dizer lá no capítulo 3 da sua carta, que nós, quando ele se manifestar, seremos semelhantes ao que ele é. Nós seremos glorificados. A glorificação do nosso corpo se dará pelo poder do Deus bendito. Olha o versículo 21 ainda. Segundo a eficácia do poder que ele tem. Segundo a capacidade do poder que ele tem, ele vai fazer essa modificação. O termo que Paulo usa aqui, palavrinha hipotaxai, lá é subordinar, usado aí na sua Bíblia, ela traz a ideia de colocar em ordem as coisas que estão em desordem. Ele tem a capacidade de colocar em ordem aquilo que está em desordem. A Bíblia fala que Deus criou o mundo perfeito, tudo certinho, e o pecado entrou e bagunçou tudo. Em poucas palavras, esse é o ensino da Escritura, acerca da entrada do pecado no mundo. E com a entrada do pecado, todo o caos surgiu. Abra sua Bíblia em Atos 17. Atos 17:6, eu estou encerrando. E lá no texto de Atos 17:6, diz ali o texto, porém, não os encontrando, é a narrativa de Paulo ali na região da Grécia, não os encontrando, eles arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, esses que têm transtornado o mundo, chegaram também até aqui. A palavrinha transtornado, que você tem aí na sua Bíblia, ou uma palavrinha congênere, é uma palavra lá do grego que diz virar de cabeça para baixo. Aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo, chegaram aqui. Mas eu queria lembrar para você que se o mundo já foi virado de cabeça para baixo, lá no pecado, e agora o ensino do Evangelho está virando de novo o mundo de cabeça para baixo, significa que agora o mundo está ficando de cabeça para cima. Ou seja, o Evangelho coloca o mundo em ordem. O Evangelho transforma a ordem errada que o pecado trouxe e coloca o homem para viver numa ordem correta. É isso que o texto diz aqui. Ele tem o poder de subordinar a si, ou de colocar em ordem consigo mesmo todas as coisas. Então, meus irmãos, o cidadão dos céus, ele terá um futuro abençoado, um futuro transformado.
ele já possui uma nova natureza, já foi convertido, já foi regenerado, está num processo de santificação, sendo mudado dia após dia, mas chegará o tempo quando Cristo se manifestar, ele terá o seu corpo transformado, a sua vida transformada, e não só a vida humana em si, mas o próprio sistema, o próprio universo, tudo vai ser transformado para a glória de Deus. O texto lá de Pedro, capítulo 3, Pedro diz assim: haverá novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. O mundo vai ser refeito, para habitar um povo que está vivendo na posição certa, para um mundo que será colocado na posição certa. Paulo termina aqui no versículo 1 do capítulo 4, dizendo: portanto, ou seja, já que é assim, meus irmãos, alegrai-vos, se alegrem, permanecei firmes. Vocês que são a nossa alegria no Evangelho, permaneçam firmes. Então, os eleitos de Deus, irmãos, eles anseiam, eles aguardam esse novo estado de coisas, não como uma mera utopia, um pensamento imaginário, mas como uma certeza que enche o coração deles de expectativa e os motiva a viver aqui na terra para a glória de Deus, em santificação, em honra, para esse Deus que se importou com eles, trazendo Cristo como nosso Salvador. Os eleitos de Deus vivem nessa motivação, com uma expectativa correta. Por isso, a pergunta lá do começo: qual é ou quais são as suas expectativas? E nós podemos aprender brevemente aqui com Paulo, nessas proposições que nós alavancamos o texto, dizendo que os eleitos têm como proposição, ou como expectativa, melhor dizendo, os eleitos têm como expectativa imitar os passos dos apóstolos. Os eleitos têm como expectativa também discernirem os inimigos da cruz, perceberem os erros para não cair neles, e os eleitos têm como expectativa, diz Paulo também, na finalização do texto, ansiar a vinda de Cristo Jesus, ansiar uma pátria superior, uma vida superior. Deus te abençoe, meu irmão, que nesse ano as suas expectativas, embora elas possam pervadir outros campos da sua caminhada, as suas expectativas possam estar firmadas nos valores de Deus, na palavra de Deus, e assim vivermos de modo que a nossa vida honre ao Senhor nosso Deus. Paulo vai dizer lá no capítulo 1, já passamos por lá: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que seja assim para mim e para você.